Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido catequista, hoje nós vamos começar uma série aqui no nosso canal do YouTube, verdadeiramente trazendo o nome do canal à tona. Nós vamos conversar sobre desenvolvimento humano. Nós precisamos muito trabalhar isso no catequista. Muitas vezes nós temos o nosso foco no crescimento espiritual, no conhecimento da doutrina, que são coisas extremamente importantes, são pilares, são bases. Mas precisamos também ter um olhar, um foco para o desenvolvimento humano do catequista. E na primeira aula de hoje, eu quero falar com vocês sobre o autoconhecimento. Para ilustrar esta primeira parte do nosso tema, quero falar com vocês sobre um tema específico, que é a vida de Zaqueu. Ali nós vamos entender o que é autoconhecimento e o resgate da identidade. Para isso, eu trago a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Jesus tinha entrado em Jericó e estava passando pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era baixinho. Então, ele correu à frente e subiu em uma árvore para ver Jesus, que deveria passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar em tua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: Foi hospedar-se na casa de um pecador? Zaqueu pôs-se em pé e disse ao Senhor: Senhor, a metade dos meus bens darei aos pobres, e se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje aconteceu a salvação para esta casa, porque também este é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Meus queridos irmãos, catequistas, eu entendo perfeitamente como é o desafio de um catequista. Estou há 25 anos nesta estrada, comecei bem cedo, com meus 15 anos, a dar catequese, e entendo quantas vezes as dificuldades do nosso dia a dia têm uma influência direta na nossa catequese. Ou seja, o nosso trabalho, nossos relacionamentos, nossa vida familiar, as dificuldades que encontramos para preparar uma boa catequese. E a partir de hoje, dentro do desenvolvimento humano, trabalhando o autoconhecimento, nós vamos começar a entender quais são os pontos fundamentais que precisamos trabalhar em nossa vida. E quando você forma uma base de formação humana sólida, ela se torna um alicerce muito firme para que nós possamos edificar a espiritualidade e o conhecimento e a doutrina. A escolha deste Evangelho de Zaqueu foi uma inspiração que tive depois de assistir um programa na televisão dentro da Canção Nova, onde a pregadora utilizava justamente este Evangelho para reconstruir a identidade das pessoas. Quantas vezes nós, no meio do caminho, nos perdemos e começamos a trabalhar uma catequese apenas de repetição. Não é uma catequese de vida, não é uma catequese inspirada verdadeiramente, fruto de uma oração. Talvez você não tenha passado por um período deste, mas muitos de nós que estamos há muito tempo na jornada, por algumas vezes desanimamos, caímos, preparamos às vezes até mal uma catequese. E não é porque somos pessoas más, mas porque a rotina, os afazeres do dia a dia, os problemas que nós temos fora, acabam nos sufocando e nos transformando nestas pessoas que fazem por rotina, como se estivéssemos entrando numa empresa, usando um jargão antigo, marcando cartão, mas só que na igreja. É preciso então se conhecer. E olha que interessante a história de Zaqueu. Zaqueu era um homem que era chefe dos publicanos, ou seja, chefe daqueles homens que recolhiam os impostos do povo judeu.
Na verdade, ele era um homem judeu que estava a serviço dos romanos. Então não era uma pessoa benquista, não era uma pessoa que era bem recepcionada no meio dos outros. Era tido até como uma pessoa, um ladrão, era tido como uma pessoa influenciável pelo Império Romano. E, além disso, ele não era diretamente só cobrador de impostos, mas ele era o chefe. Ele era aquele que comandava todos aqueles que oprimiam o povo. E cobrar impostos naquela época era tirar tudo que as pessoas tinham. Eles cobravam os impostos e aqueles que não podiam pagar eram saqueados. E a situação do povo já era uma situação difícil. Estavam subjugados pelo Império Romano, estavam sofrendo, mas, ao mesmo tempo, eles estavam todos prontos e preparados para receber o Messias. E Zaqueu sabia disto. Ele não era um homem que estava desinformado. Ele sabia que Jesus ia passar. E ele foi ao encontro. E aí entra o poder do autoconhecimento. Zaqueu, a origem, a etimologia da palavra Zaqueu significa puro, o justo. Olha que contraditório. Zaqueu era chamado de puro e de justo, só que fazia totalmente o contrário daquilo do qual o seu nome era chamado. Talvez nós hoje não tenhamos o costume de colocar nomes nos nossos filhos que tenham sentido, mas naquele momento, o povo judeu, durante esse período da história, eles davam muito valor ao nome que era dado à pessoa. Então era extremamente contraditório um homem que era chamado de puro e justo ser um publicano, ser o chefe dos cobradores de impostos. E essa contradição do que você conhece que você é, mas que você não está agindo, ela machuca demais o coração de todo e qualquer homem. Por mais que pareça que a pessoa não dê atenção, que aquilo não significa muito para ela, esta contradição ela machuca. É como nós, se somos catequistas, levamos a palavra de Deus e em algum certo momento não preparamos com todo cuidado a catequese. Mesmo indo lá, realizando, dando a catequese, nosso coração sabe que nós não demos o nosso máximo, que não tivemos o nosso momento de oração, que não tivemos o nosso momento de preparação. Então nosso coração apertado sabe que nós não justificamos aquele chamado. Zaqueu sabia disto. Mas o que é preciso para se conhecer? Quando nós lemos os pensamentos e os ensinamentos de um padre alemão chamado Anselmo Grün, nós começamos a compreender um pouco mais o que é verdadeiramente o autoconhecimento. O autoconhecimento nada mais é do que colocar a sua vida diante de Deus, assim como Zaqueu fez. Ao subir na árvore para se apresentar diante de Jesus, ele se colocou em evidência. E a partir do momento que ele se coloca em evidência, ele permite que Jesus comece a olhar para ele. Esta entrada na vida que Zaqueu permite, este colocar-se em evidência, é o que nós precisamos fazer para nos conhecermos. Mas é preciso um esforço. Ao subir esta árvore, ele estava correndo um risco, porque era uma multidão que estava ali reunida. E não era uma multidão de romanos, era uma multidão de judeus. E por ser cobrador de impostos, ele não era querido entre os judeus. Na verdade, era uma pessoa odiada. É mais ou menos como hoje nós fazemos com alguns políticos, né? Odeia-se, fala-se mal. Imagina se um desses políticos que você não gosta tivesse um encontro com Jesus e Jesus quisesse almoçar na casa dele, né? Fosse chamado para um jantar, para um momento a sós com essa pessoa. Pensamos com a nossa cabeça de hoje, da nossa sociedade, nós íamos pensar isso. Íamos criticar, íamos julgar, talvez da mesma forma como os judeus fizeram. Não íamos ter a compaixão. Só que Jesus sabia qual era o verdadeiro nome deste homem. E no momento que ele chama pelo nome. Justo, puro. Eu quero ir até a sua casa. E é o que ele faz conosco hoje. Ele quer resgatar em cada um de nós a nossa verdadeira identidade. Sabe o teu primeiro chamado? Quando você
pela primeira vez teve contato com a catequese e descobriu que gostava de ser catequista, gostava de ensinar talvez as crianças, ou os jovens, ou adultos, o seu chamado específico. É este amor que Deus quer resgatar em você hoje. Só que para isso é preciso olhar para dentro de si. Não são nas coisas externas que nós vamos encontrar este primeiro amor, mas é num mergulho dentro de si mesmo. Santo Agostinho, parafraseando Sócrates, ele diz: conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos nos conhecer primeiro para fazer o movimento de querer conhecer o próximo e depois conhecer a Deus. É um movimento interessante, porque a própria palavra nos diz: como posso amar a Deus que não vejo se não consigo amar o meu irmão que está do meu lado? Então conhece-te a ti mesmo. Vamos experimentar isto. Então vou dar alguns passos para começar a ajudar neste autoconhecimento. São algumas perguntas. Primeiro, quais são os valores mais importantes em sua vida? Te aconselho agora a pegar um papel e a escrever. Quais são? Quais são os valores principais da sua vida? Mas seja muito sincero. Se tem coisas materiais no meio, coloque. Não tente ser puritano e se enganar, mas seja real, verdadeiro, para que isto funcione. Depois, qual é a parte da sua história que você considera mais inspiradora? Relate um momento da sua vida onde você teve a oportunidade de inspirar pessoas ou que você se sentiu muito bem realizando aquilo. Isto é uma base. Depois nós vamos conversar sobre o porquê dela. Mas, em relação à sua rotina, liste 5 coisas que te deixam feliz e 5 coisas que te deixam muito frustrado, que deixam triste, que você não gosta de fazer. Então, 5 coisas boas e 5 coisas ruins, podemos definir dessa forma. Depois de responder a estas perguntas, nós vamos começar a nos conhecer um pouquinho mais. Todas as vezes que nós começamos a mergulhar dentro de nós, não é um exercício fácil. Você começar a entender quais são as vezes que você inspirou, porque aí você reconhece suas qualidades, listar a sua rotina e colocar aquilo que não te agrada. Tudo isso que não te agrada, às vezes nós não queremos colocar no papel. Nós estamos nos enganando durante o dia. Então aí nós começamos a fazer um movimento de autoconhecimento, um movimento de mergulhar. Além de tudo isso, eu recomendo muito a oração. Porque se você tem este momento de intimidade com Deus, você começa a ter mais tranquilidade, mais paz para que possa se conhecer. Ao responder estas 3 perguntas, você pode colocar metas em suas rotinas diárias. Talvez você esteja fazendo coisas que não gosta, que podem ser delegadas a outras pessoas, ou que podem ser, às vezes, descartadas, você faz apenas por um hábito ruim. E a partir do momento que você começa a olhar, a entender o seu dia, julgando, colocando ações, colocando momentos que você possa ter reflexão, você vai se conhecendo. Porque nós vivemos dentro de um piloto automático. Parece que no momento que nós abrimos os olhos pela manhã, nós começamos a trabalhar, sem parar para pensar no que nós estamos fazendo. E isso fica muito automático. Você hoje está em um piloto automático em sua vida? Se você está, é momento de fazer uma parada. E este vídeo eu estou gravando dentro de um momento muito especial, muito específico da nossa história da humanidade. Talvez você esteja vendo depois, mas no momento que eu gravo isso aqui, nós estamos em quarentena no ano de 2020, na pandemia do coronavírus. Talvez você esteja em casa agora, e seja esse momento que você vai utilizar para fazer um processo de autoconhecimento. Olhar para dentro de si, para poder dar mais para as pessoas no momento que nós voltarmos. Os jovens, as crianças, os adultos que nos esperam na catequese vão voltar sedentos, outros desanimados, outros como se não tivesse acontecido nada, que a igreja não fez falta. Mas nós vamos precisar animar a todos,
aqueles que estão com sede e aqueles que não sabem que estão com sede. Vamos precisar voltar mais fortes. Que este momento que nós estamos agora atravessando, ou se você está vendo depois, seja um momento de deserto, que seja um momento de verdadeira reconstrução da nossa identidade. E para se reconstruir, para voltar ao primeiro amor, é fundamental o autoconhecimento. Pare um pouco, reflita sobre a sua vida. Eu sei que talvez você possa estar nesse momento em sua casa, com os filhos, ou o marido ou a esposa também pode estar em casa, ou se você trabalha na área de saúde ou daqueles serviços essenciais que não pararam, você está trabalhando até mais, mas faça uma reflexão. Todos os momentos da nossa vida servem de momentos para subirmos em uma árvore e nos encontrarmos com Jesus. Mesmo que você esteja se sentindo pequeno, menor, tenha a coragem de Zaqueu. Suba nesta árvore e queira olhar para Jesus. Queira entrar neste processo de se conhecer mais, ouvir-se um pouquinho mais, verbalizar aquelas coisas que acontecem no seu dia a dia que não te agradam, ou aquelas coisas que são boas, potencializá-las, repeti-las mais. Qualquer dúvida que você tenha sobre autoconhecimento, queira se aprofundar, queira conhecer mais, aqui no próprio canal do YouTube nós temos mais coisas, nós temos a vida dos santos que nós podemos nos inspirar, nós temos um vídeo sobre Catequista Volte a Rezar, que nos fala um pouquinho sobre isso. E não se esqueça, vou te pedir uma ajuda agora. Para que tenha mais alcance essa catequese, é muito importante que você curta esse vídeo, compartilhe, faça comentários embaixo. Pode mandar as suas dúvidas, eu vou responder uma a uma. E acredite, toda vez que você compartilha, que você curte, você me ajuda a evangelizar. Esse desafio que eu criei dentro da Catequese e Desenvolvimento Humano, de evangelizar um continente chamado internet. Então eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de gravar, agradecer a Deus por você ter escutado até aqui. Senhor meu Deus, eu te louvo e te bendigo pelo dom da vida e pelo dom de ser catequista. E te peço, Senhor, dá-me forças para poder, a todo momento, levar a Tua Palavra, me conhecendo mais, experimentando a Tua Palavra e permitindo que as pessoas que se cerquem a mim possam também Te conhecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.